Me perdoe. Amém. Amém. Também cumprimento a toda a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz por poder estar contactuando com cada um dos irmãos nesta noite e participando dessa bênção gloriosa, né? Que tem sido esse trabalho na qual, certamente, o pastor Luiz, tocado pelo Espírito Santo do Senhor, tem desenvolvido e levado, né, irmãos, essa palavra de fé, conforme nós acabamos de ouvir agora o irmão Marcelo dizendo, e vários outros, né? Que tem sido aí alcançado, né? Pela palavra do Senhor em momentos difíceis da sua vida. Então eu vejo que Deus trabalha com cada um dos irmãos debaixo da sua multiforme graça, né, irmãos? De maneiras que a gente nem imagina o efeito que esse trabalho tem repercutido na vida de muitos. Eu tenho orado a Deus, pela primeira vez estou participando aqui, porque há vários dias, irmãos, eu tenho falado do pastor Luiz, né, que eu gostaria, sim, de fazer parte do grupo, mas a segunda-feira, alguns dos irmãos têm o conhecimento. Na segunda-feira é um dia bastante ocupado, né? Um dia bastante corrido para a gente, porque é o dia que a gente recebe várias pessoas aqui em casa. A gente tem recebido vários irmãos, temos, pela graça, misericórdia do Senhor Jesus Cristo, orientado, orado em favor de enfermidades, libertações, né? E o Senhor, até aqui, tem nos ajudado, irmãos. Até aqui o Senhor tem dado graça, o Senhor tem feito obras maravilhosas, né? E por isso que, às vezes, eu até que tentei, mas não consegui, né? Pelas visitas, às vezes saindo, às vezes recebendo em casa. E assim tem sido o nosso dia a dia. Mas desde já eu quero contar com a oração de toda a amada igreja em nosso favor, né? Inclusive hoje, o irmão Gilson e a irmã Priscila passaram por aqui e eu pedi que havia marcado também uma visita com os irmãos hoje. Pedi que os irmãos nos perdoassem, mas eu tinha um compromisso marcado com o pastor Luiz hoje e não seria possível estar lá. Mas os irmãos foram, né? Eu tenho certeza que aquele que é o necessário, aquele que é o autor, né? Aquele que tem nas suas mãos o poder para abençoar, para dar graça, para libertar, está com ele, está conosco. E com certeza nesta noite eu espero que algum de nós possamos, ou todos, possamos ser alcançados pela sua misericórdia e graça. Queria falar para o pastor Luiz que ainda nesta tarde eu tentei fazer contato com o irmão C. O irmão C é uma pessoa que, durante o tempo que eu estive em Tabatinga, irmãos, eu por várias vezes tentei, né? Fui falar da palavra, tentando ajudar esse varão, e entendi hoje que não era o meu momento, né? Ou não era o momento que Deus havia preparado. Hoje o irmão C já tem um dia de vida na presença do Senhor. Batizou no domingo passado, e fiquei muito feliz de receber, né, a informação que o Mateus falou para mim que ele havia participado do culto e conversou com o pastor Luiz na semana que o pastor Luiz aqui esteve em Tabatinga. E por espontâneo, né, irmãos? Conversa vai, conversa vem. O Senhor tocou no coração dele, foi assistir o batismo na semana passada e recebeu a vocação do nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquei muito feliz,
porque é uma família muito necessitada, né? E acabei percebendo eu que todas as coisas ocorrem no tempo de Deus, não é no nosso tempo, não é da forma que muitas das vezes nós vemos e queremos, mas sim da maneira que o Senhor Jesus Cristo designa sobre cada um de nós. E antes de nós darmos entrada a essa palavra, esta noite, gostaria também de deixar mais um testemunho aqui, né, para os irmãos. Acredito que o pastor Luiz já tinha comentado com os irmãos a passagem na qual ele passou ali por Tabatinga, numa época bastante difícil. Ele estava acidentado, sofreu um acidente de moto, e estava com uma grande dificuldade no seu braço, há quase um ano que ele já vinha buscando tratamento, e o braço dele, se não me trai a minha memória, estava 1 centímetro, né, longe de grudar os seus ossos, né? E um dia ele passando por ali, num culto, a gente, inclusive num lar, na Coab, e Deus operou gloriosamente, não somente na vida do pastor Luiz, que muitos foram alcançados naquela noite ali, irmãos, mas o pastor Luiz foi o privilegiado da noite, né? O Senhor visitou gloriosamente ali, podemos, nos alegramos muito de ver, né, a promessa feita, e hoje, cumprida na vida desse nosso querido pastor aí, na qual o Senhor deixou ele com uma perfeição no braço, que ele não podia, né, erguer o seu braço de forma alguma, andava com uma tipóia, mas naquela noite o Senhor fez ele movimentar, ergueu sua mão, deu glórias a Deus, né, e a gente vimos as maravilhas do Senhor, né, na qual o Senhor tem derramado sobre a vida daquele que crê. Então eu gostaria de dizer para os irmãos neste momento, que esse Deus que nós servimos, irmãos, embora cada um tenha sua luta, embora cada um tenha a sua labuta, mas gostaria de dizer para os irmãos que nós devemos estar sempre com a nossa cabeça erguida, estar sempre esperançoso no Senhor, porque nada, irmãos, acontece se não for pela permissão de Deus. Nada ocorre na nossa vida se não tiver o aval, se não tiver, né, o querer e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero deixar com os irmãos nesta noite algo que tocou o meu coração de dizer com a amada igreja, e principalmente com os sacerdotes que aqui estão presentes. Falo com os sacerdotes, mas todos temos o sacerdócio de Deus na vida, né, irmãos? Então, eu sem muitas delongas, eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite, segundo a permissão do nosso Deus, no capítulo 3 de Apocalipse, e no versículo 14, intitulada A 7ª Carta à Igreja de Laodiceia. E o Senhor toca no nosso coração, irmãos, pelos dias que nós estamos vivendo, pelo atual momento que a igreja passa, e quanto ao cuidado
que nós devemos ter quanto à identidade, louvado seja Deus, quanto à nossa identidade, a identidade da igreja. Amém? Capítulo 3, e versículo 14, nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque não és morno, assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou em tudo enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Falamos com Deus por um momento, por um instante. Soberano eterno Deus, na tua presença, Senhor Jesus Cristo, acabamos aqui de ler a tua palavra, Senhor. Senhor, e nesta noite eu peço que a cada um, Senhor, dos teus servos presentes, Senhor, a cada um dos teus servos ouvintes, Senhor, meu Deus, desta live, Senhor, tu és conhecedor da necessidade de cada um. Meu Deus, já temos ouvido aqui, Senhor, pedidos de oração. Senhor, e nós, juntamente neste momento, Senhor, fortalecidos nesta fé, Senhor, pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia, que tu possa, Senhor, meu Deus, alcançar a cada um desses pedidos, a cada um dos teus servos, aonde quer que se encontre, Senhor. Irmão Ruth, irmão Rodrigo, Senhor, meu Deus, que está, Deus eterno, Senhor, aí na Argentina, irmão Daniel, Senhor, que está no Canadá, Senhor. Países diferentes, Senhor, rincões diferentes, mas o teu poder, a tua graça, o teu Espírito, Senhor, é o único que pode alcançar e estender as tuas mãos de misericórdia e suprir por todas as necessidades, também enquanto aqueles que estão aqui perto, Senhor, nesse estado, ouvindo, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra neste momento. Que as tuas mãos poderosas alcancem a cada um, segundo a tua necessidade, Senhor, entre com a sua providência. Assim nós oramos, em teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu confesso que eu não escolhi, né, uma leitura específica para estar trazendo nesta noite, mas pedi a Deus que aonde nós abríssemos nessa noite, que o Senhor pudesse falar de alguma forma conosco. E aqui, a instrução que nós alcançamos, né, foi esta palavra,
onde nosso irmão João recebeu da parte de Deus ali na ilha de Patmos, onde levado ele para que simplesmente trouxesse essa visão da parte de Deus quanto às 7 igrejas da Ásia. Disse a visão de Deus, a visão da parte de Deus quanto às 7 igrejas, porque decorrendo, irmãos, cada uma delas, nós deparamos aqui com alguns elogios da parte de Deus, em alguma delas, e a gente pôde analisar o panorama, o tamanho, a exposição, a riqueza, a grandeza de cada uma delas. E a gente observou que as pequenas foram aquelas melhores vistas pelo Espírito do Senhor, e na qual de alguma forma o Senhor veio e consolou, louvado seja Deus, o anjo que a dirigia. E da mesma forma nós vemos aqui também, na 7ª igreja, ou a 7ª carta, aonde nós vemos uma correção dura da parte do Senhor, ao dirigente, ao ministro, louvado seja Deus, desta congregação. E começamos a buscar entendimento. Começamos a buscar e pedir a Deus que abrisse o nosso entendimento, porque o livro da Revelação é um livro muito difícil de se entender, porque realmente, se Deus não abrir a mente, se Deus não revelar, né, se Deus não falar aos nossos corações, às vezes lemos e ficamos sem entendimento. Mas o que o Senhor nos mostra, amados irmãos, que a igreja de Laodiceia, pelo que nós podemos alcançar, é a igreja que, nos tempos de hoje, nos nossos dias, está passando. Então nós trazemos esta repreensão da parte de Deus, porque eu creio que nós estamos vivendo a última dispensação. E essa carta fala muito conosco nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Esta carta fala muito a igreja na qual nós estamos passando, estamos vivendo, os dias que nós estamos alcançando. E eu, da minha parte, bastante preocupado, eu oro a Deus incessantemente e peço, irmãos, que Deus conceda a visão para cada um dos ministros, para cada um dos teus servos que estão aí ministrando adiante, né, de algum ministério, para que possa, irmãos, receber a orientação de Deus e não se curvar à voz de Satanás, que fala a todos os instantes, todos os momentos. Nós estamos vendo afronta em cima de afronta. Nós estamos
observando a transição que o país passa, ou o mundo passa neste momento. É a mudança de governo, é a mudança de moeda, é a mudança de leis. Hoje é uma, amanhã é outra, e sabe Deus aonde tudo isso vai parar. Mas o conselho que João traz é para a igreja do Senhor. É para cada um de nós, né? É para aqueles que receberam essa gloriosa palavra. E começando a observar esse texto, irmãos, o Senhor se apresenta como a fiel testemunha. Que no versículo 14 fala, ao anjo que está em Laodiceia. Diz isto, o amém. Testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Então essa palavra, irmãos, não é de outro senão o Criador de todas as coisas, aquele que criou, né, a cada elemento vivente sobre esta terra, e é o princípio de todas as coisas e também é o final dela. Então a orientação de Deus, na qual o Senhor fala conosco nesta noite, ele diz assim no versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá, foras frio ou quente. O Senhor está exigindo uma posição. O Senhor está exigindo aqui uma identidade. Que não pode, e nem vamos ver o Senhor trabalhar em cima de algo, irmãos, que não se identifica com esta palavra na qual nós temos. Nós jamais vamos ver alguma coisa ser feita pela parte de Deus sem verdadeiramente o Senhor não denominar, não, esta é a minha igreja, este é o meu povo, é com este povo que eu trato, é com este povo que eu falo. E, ao meu ver, ficaria difícil o Senhor tratar de alguma forma com a sua igreja, irmãos, se realmente ele não ver a igreja marchando segundo o rumo da sua palavra, segundo o norte da sua palavra. Porque aqui, o que nós podemos ver é que a repreensão foi muito dura, por o Senhor está tratando com uma igreja que, como se diz, vivendo uma dubiedade, vivendo uma dubiedade quente, na qual nosso irmão fala, e o frio. Verdadeiramente, uma igreja que está indecisa em cima do muro. Por quê? Por quê? Laodiceia, irmãos, Laodiceia, cidade esta, né? Segundo conta a história, fundada ela por Etíoco II. E é uma cidade também que muitos dos irmãos conhecem. Os abalos que andou sofrendo pelos tremores de terra, que verdadeiramente fala que nos anos 60, ela foi totalmente destruída
por aquele abalo sísmico. E a cidade foi reconstruída dentro de um pouco tempo, pelos recursos próprios, e não usaram recurso de Roma, de qualquer outra nação que pudesse, né, ou que quisesse ajudá-los. Não precisaram dessa ajuda, porque eram autossuficientes, tinham um poder aquisitivo muito grande, porque nesta cidade, ali habitava, ou ali teria, na época, uma das melhores faculdades ou escola de medicina da época. Ali funcionava enormes fábrica têxtil, né? Onde fabricava tecidos. E também era dali extraído o melhor mármore, né? O melhor mármore que podia encontrar estava na cidade de Laodiceia. Então, os irmãos fazem uma base que era uma cidade aquisitivamente não de nada faltava para eles. Era um povo abastado. Era um povo que tinha de tudo o que precisassem. Era uma cidade rica, uma cidade muito movimentada, uma cidade muito visitada. Mas estava trazendo consigo, irmãos, um problema muito grave, que sorrateiramente estava adentrando ao seio da igreja, estava trazendo um grande abalo espiritual, porque os irmãos da localidade, puxa, não tinha assim muito lá aquela necessidade disso ou daquilo, porque, né? Em parte, seus problemas eram resolvidos. A igreja, ricamente abastada, também já não era aquela busca intensa. E os irmãos sabem quando nós começamos a deixar as coisas de Deus, começamos a deixar a leitura, a oração do lado, alguma coisa começa a ficar ruim. E nesta oportunidade nós vemos que o inimigo sorrateiramente foi adentrando no seio da igreja. O inimigo foi colocando uma certa frieza espiritual no povo, e dessa frieza tornou-se uma anemia espiritual. E essa anemia, irmãos, essa anemia, ela despertou no coração de Deus, ou na visão de Deus, que era uma igreja que estava, pouco a pouco, se acabando, morrendo, porque os seus princípios já não estavam mais na sua fé. E por outras vezes, pessoas que ali viviam, pessoas que professavam outras fés, da mesma maneira, por estar vivendo nesse estado abastado, também deixava de crer nos seus deuses, de crer na sua... E passava a crer, passava a confiar nas suas mãos, ou no seu poder aquisitivo. E nós sabemos que quando o homem deixa, irmãos, de confiar no Senhor,
e começa a confiar na sua força, nós já temos um diagnóstico feito, pronto, porque nós sabemos que não é muito longe a sua jornada, a sua caminhada, porque a palavra de Deus, ela fala que o Senhor Jesus Cristo dizendo, sem mim nada podeis fazer, louvado seja teu nome. Sem o Senhor Jesus Cristo agindo na nossa vida, sem o Jesus Cristo nos norteando, nos dando força, nos dando graça, nós não vamos a lugar algum. Ainda que estejamos com as nossas malas, ainda que nós estejamos com nossas contas bancárias, ainda que nós tivemos com a nossa condição financeira abastada, até certo ponto pode suceder que nós podemos caminhar. Mas tenha certeza de uma coisa, vamos chegar a certo tempo da nossa jornada que o dinheiro não vai resolver. E nós temos que reconhecer que Deus é o soberano, que Deus é aquele que nós devemos toda obediência, que nós devemos todos os momentos, todos os instantes, colocar a nossa vida mediante o seu altar e pedir o seu cuidado e o seu zelo glorioso sobre nós. Louvado seja Deus. Então, o dinheiro é muito bom, não é proibido ser rico, mas o dinheiro sempre tem que estar nas nossas mãos. O dinheiro sempre tem que estar, irmãos, aqui embaixo, pro lado de fora. Porque se deixar entrar dentro do coração, dentro de pouco tempo, nós também vamos, com certeza, né, ouvir da parte de Deus que nós ou estamos frios, ou estamos naquela condição em cima do muro, né? Estamos frios ou estamos quentes. E aí a pergunta é, o Senhor dizendo, oxalá que foras quente ou frio. Porque se nós formos frios, nós estamos sabendo, nós estamos ostentando uma posição de frieza. Quer dizer, ostentando uma posição de caído. Agora, o que o Senhor não quer é o que o Senhor tem ciúmes. É de saber que a sua igreja ela é uma igreja morna. Ela é uma igreja que não tem mais, irmãos, aquele brilho. É uma igreja que não tem mais, irmãos, aquele sentimento de se colocar e poder sentir a graça, a misericórdia do Senhor, na qual muitos dos irmãos, sabe, quando começa a louvar, quando começa dentro do seu quarto, muitas das vezes, irmãos, buscar a presença de Deus, e sem saber de onde vem aquele gozo, aquela graça, começa a tomar conta do nosso ser, e quando percebemos, nós estamos em lágrima, nós estamos ali num êxtase, porque a graça do Senhor Jesus Cristo, ela, né? Nós falamos com Ele, e Ele se faz presente, louvado seja Deus. Agora, é diferente da vida daqueles que vivem um estado de mornidão, vivem num estado, muitas das vezes, né, coloca a sua fé no automático e deixa a coisa fluir, deixa a coisa andar. Ah, eu vou buscar a hora que eu tenho tempo, eu vou buscar a hora que, ou se não vou na igreja a hora que der certo. Não é dessa forma, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele tem um povo ao seu nome. Glória a Jesus. O Senhor, ele tem um povo sobre a face desta terra. E esse povo, ele diz, este é o meu povo. Louvado seja Deus. Esta é a minha noiva, esta é a minha igreja. E o Senhor tem ciúmes, irmãos. E o Senhor tem ciúmes. E quando muitas das vezes essa mornidão entra, nós perdemos o foco. Nós passamos a não observar mais que lado ou que direção nós estamos indo. E aí começa a ficar difícil. E a repreensão da palavra de Deus, aqui no versículo 16 fala assim, assim porque não és morno e não és frio,
e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Os irmãos, veem que a palavra está falando que esse estado na qual Laodiceia estava vivendo, esse estado de mornidão que Laodiceia vivia, estava trazendo uma certa náusea na boca do Senhor. E os irmãos sabem que se você tomar um café ou um chá quente, ele é aborável, é gostoso. Se os irmãos tomarem uma água gelada, os irmãos vão saber que o quanto é prazeroso nós tomarmos uma água fria. Mas tomar um copo de água morna, muitos dos irmãos já conhecem o resultado, né? Muitos dos irmãos sabem o quanto é ruim tomarmos algo que sem sabor, aquela coisa, né? Sem, e aquilo traz aquele, né? Aquela vontade, muitas das vezes até de vomitar. E foi nessa repreensão que o Senhor Jesus Cristo trouxe, através de João, escrevendo essa carta para o ministro da cidade de Laodiceia. Mas ele diz aqui no versículo 17 ainda: como dizes, rico sou, e estou em tudo enriquecido, e de nada tenho falta. Está enriquecido em tudo e de nada tem falta. Olha, a visão do homem, a visão do servo de Deus, na qual, de que maneira se encontrava. Estamos abastecidos. Estou em tudo enriquecido e de nada tenho falta. Essa é a visão do homem. Esta é a visão do ministro. Porque, puxa, bolso cheio, condição abastada, comida na mesa, comida na despensa. Sem preocupação, né, irmãos? Sem preocupação. Mas esta é a visão do homem. Mas um pouco mais abaixo vem a visão de Deus. Quanto à igreja, quanto aos cuidados da igreja, quanto àquilo que o Senhor denominou para que nós pudéssemos hoje exercer fielmente na sua presença. Ele diz assim: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas, pastor, o homem está dizendo que não estava faltando nada, estava tudo certo. Estava tudo certo como pessoas materiais. Estava tudo certo quanto ao trato, conforme hoje nós podemos ver aí, irmãos. Pessoas muito preocupadas, muitas das vezes com as paredes. Pessoas sempre preocupadas com a beleza do seu bem-estar. Pessoas muito preocupadas em apresentações, em shows, em verdadeiros shows. Mas e quanto à palavra? E quanto ao Espírito? Porque tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, irmãos, não tem nenhuma ligação com Deus. Porque Deus não trata com o exterior do homem, mas sim com o interior do homem. Deus é o Deus que conhece o pulsar dos nossos corações. Deus é o Deus que conhece o sentimento de cada um. E sabe muito bem que esta é uma inclinação terrena, é uma inclinação humana,
na qual o inimigo permite, sim, que a pessoa se, né, parta para esse lado, se abaste desta forma, porque, sendo assim, ele vai deixando as coisas de Deus do lado. E nós sabemos que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você opta por buscar a Deus em espírito, ou você simplesmente vai ser aquela pessoa, irmãos, que acorda atropelado com o seu trabalho, com suas preocupações, volta para casa atropelado, se esquecendo que a direção que o Senhor Jesus Cristo nos dá, segundo Mateus 6:33, que nós devemos buscar primeiro a Deus e a sua justiça. Buscar a Deus e a sua justiça. E as demais coisas. As demais coisas. Eu pergunto para a amada igreja hoje. E com certeza os irmãos têm pronto uma resposta para mim. Acordamos cansados porque vamos dormir fora de hora? Já acordamos com 3, 4 situações para ser resolvidas? E às vezes esquecemos até de buscar a Deus e pedir ao Senhor Jesus Cristo a direção e a misericórdia, ou agradecer a Deus por um dia a mais que nós temos alcançado na nossa vida. Já não se tem mais aquela intensa busca. Já deixamos, irmãos, o foco da palavra de Deus atrás. Não são todos, mas muitos. Já chega na sua cama caindo. Não tem aquele momento, aquela curvatura, não tem mais aquele contato com o Espírito Santo do Senhor, que lhe dá todos os dias o fôlego de vida. Aleluia! Que lhe deu um dia de trabalho, ou um dia de, né? Ou um dia de vida comum. Já não se agradece mais. Deita, simplesmente foi mais um dia. Acorda, às vezes atropelado. Não agradece também por aquele dia. Aquele sol maravilhoso que aparece. Às vezes reclamamos ainda porque o sol está quente. Ai, que calor, que não sei o quê. E isso tudo, percebemos que há abastança. Isso tudo nós percebemos que a igreja de hoje, irmãos, está vivendo. E a preocupação é que, segundo o que eu li aqui nesta noite, nós já estamos reprovados. O Senhor já reprovou a tal atitude, porque enquanto muitos falam que estão bem, puxa, a igreja é uma, nossa, é o puro, né? Será que nós estamos caminhando pela mesma estrada que Laodiceia entrou? Será que nós não estamos vivendo os mesmos momentos que Laodiceia viveu? Será que nós não estamos correndo? Estamos com o foco mais ou menos voltado na direção que Laodiceia focou? Devemos pensar, porque a repreensão veio. Está abastado, mas não sabe que é um miserável. É pobre, cego, desgraçado, miserável, pobre e cego. Os irmãos veem aqui que, puxa, Laodiceia era rica.
mas estava sendo chamada de pobre. Abastada materialmente, mas pobre espiritualmente. Aqui a palavra fala que Laodiceia tinha os melhores centros têxtil da história, mas a palavra fala que ela era nua. A palavra fala que ela era nua. Tinha a melhor escola da época de medicina. E segundo conta a história, que era um centro especializado em oftalmologia. E a palavra chama de cegos. Tinha de tudo. Eram abastados em tudo. Mas não tinha nada da parte espiritual, não tinha nada de Deus. Agora entra a melhor parte. O conselho de Deus para o ministro da época, o conselho de Deus para aquele que dava direção para o povo de Laodiceia. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueça. Louvado seja Deus. E vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Enquanto o Senhor Jesus Cristo tiver, irmãos, alguém que esteja observando, alguém que, às vezes, por uma falha, por uma dificuldade, esteja se distanciando. Se ele se arrepender, se ele buscar, aqui, ó, o conselho do Senhor. Ele está dizendo, aconselho-te, ó, não vai por aí não, comece a buscar, comece a voltar ao princípio da sua palavra, começa a me buscar, começa a fazer com que as coisas sejam diferentes, busque as coisas espirituais, se encha do Espírito. E você vai ver que esta riqueza, ela sempre vai dar uma direção nova. Você vai sempre ter uma oportunidade de receber da parte de Deus um renovo, uma restauração, uma esperança. Porque o Senhor está dizendo, busca, que aquele que busca o Senhor, com certeza será achado dele. Louvado seja Deus. Aquele que busca e não deixa o Senhor, o que busca vai ser achado. O que busca vai ser encontrado. Então, com certeza, buscando o Senhor, pode ter certeza, irmãos, ele vai ter o melhor. Ele vai ter essa restauração, ela vai ter essa renovação na presença do Senhor. E ele fala assim, que vestes brancas, o testemunho, vestido branco, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Ah, como é maravilhoso a gente se deparar com alguém e ouvir da sua boca que não outra coisa, se não for o testemunho da grandeza de Deus na vida dele. Olha, se não fosse o Senhor na minha vida, olha, se não fosse o Senhor agir com isso, se não fosse a providência do Senhor ter me alcançado, isso faz um bem para o nosso interior muito grande. Isso faz um bem, irmãos, que a palavra fala, né? Nós somos a testemunha do Senhor Jesus Cristo. E até no testificar, Deus edifica a vida de alguém, louvado seja Deus. Deus faz obra através do nosso testemunho.
Porque é os feitos do Senhor. É os feitos do Senhor. Então, essas vestes brancas, irmãos, vestes brancas. Puxa vida, o Senhor falando de vestes para um povo que tinha melhor, só que eles estavam tratando das coisas material, e o Senhor tratando aqui com a sua igreja da maneira espiritual, louvado seja Deus. O que tinha em excesso, o que tinha demasiado do outro lado, estava faltando do lado espiritual. E as coisas não procedem dessa forma. Nós temos que trazer em equilíbrio. Buscar sempre a palavra, buscar sempre a direção, para que nós possamos sempre estar sendo norteados nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí ele fala que ele repreenda, e eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se põe zeloso e arrepende-te. Se põe zeloso e arrepende-te. Trazendo nada mais do que uma oportunidade de nós lembrarmos sempre do Senhor. Lembrarmos sempre da sua palavra, louvado seja Deus, e fazer com que esta palavra, irmãos, de alguma forma, ela venha se cumprir nos nossos dias. E fazer com que esta palavra, irmãos, de alguma forma, ela venha falar, ela venha nos ordenar, ela venha nos direcionar, louvado seja Deus. Porque se não for desta forma, se não for desta maneira, nós também vamos estar enquadrados, irmãos, nessa mesma mornidão. E o final de tudo isso, nós sabemos que muitos já causam náuseas. Muitos já estão causando náuseas ao nosso eterno Deus. Muitos com as suas atitudes, muito com as suas maneiras, eu não aceito isso, eu não quero aquilo, eu tenho que ser da minha maneira, tem que ser da minha forma, tem que ser, né? Deixou princípios da palavra de Deus, deixou o zelo do nosso Deus, buscou demasiadamente, né? Naquilo que é palpável, naquilo que tudo vai ficar aqui na terra. E a palavra fala que o melhor tesouro que nós devemos buscar é o tesouro celestial, louvado seja Deus. Esse, incessantemente, nós devemos estar, irmãos, e constante, fazendo o nosso garimpo, nos enchendo sempre da palavra, nos enchendo sempre da graça e da misericórdia do Senhor, porque essa, louvado seja Deus, não vai passar de forma alguma. Tudo que nós adquirirmos, a palavra do Senhor diz que a terra passará com todas as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, essa permanecerá firme até o fim. A palavra de Deus, nessa na qual nós estamos incluídos, irmãos, nós estamos fazendo esse esforço, fazendo com que ela venha cada dia se encaixar, né, dentro de nós, ou nós nos amoldarmos a ela. Então, irmãos, como segundo o que narra nosso irmão Salomão, debaixo desse sol, em cima dessa terra, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E hoje, muitas das vezes, nós estamos deixando ou trocando o certo pelo errado. Às vezes, por vezes, estamos, muitas das vezes, tentando satisfazer o nosso ego, criando isso, levantando aquilo, levantando verdadeiros monumentos, e esquecendo que o templo habitável de Deus é o nosso corpo. Esse precisa ser tratado, esse precisa ter um cuidado especial para com ele. Devemos um tempo maior para cuidar desse lado.
Porque esse sim o Senhor, Ele zela, Ele cuida, porque Ele comprou com precioso sangue. Ele derramou o sangue precioso ali para salvar a cada um de nós. E o material é material, tudo, material, a palavra do Senhor afirma que não vai ficar pedra sobre pedra. Ah, pastor, mas nós temos que, sim, seja equilibrado, seja tudo dosado. Não seja excessivo nisso nem naquilo. Seja sempre balanceado. Mas, de preferência, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas, o Senhor diz, que vos serão acrescentadas. Então, para que haja, irmãos, mais milagres, ou melhor, para que haja milagres, para que haja mais cura, que está sendo hoje coisa difícil de se ver. Mas tudo é possível para aquele que crê no Senhor. E a palavra do Senhor fala, se não me traz a minha memória, no capítulo 16 e versículo 17 de Evangelho segundo escreveu Marcos, e os sinais seguirão os que creem em meu nome. Então, os irmãos, analise que nesse grupo, na qual nós estamos hoje, há vários pedidos. Irmãos, olhe por isso, olhe por aquilo, olhe por esse problema, olhe por essa necessidade, certo? Mas para tudo isso nós precisamos, irmãos, como diz ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ainda que nós não estejamos vendo o busto, ainda que nós possamos estar ou não estar vendo alguma forma, mas cremos que esse Deus é o Deus que tem cuidado e zelado da sua santa e gloriosa igreja. Essa, muito em breve, irmãos, pelos acontecimentos que nós estamos vendo, o Senhor está vindo em resgate dela. E que nós possamos estar avivados, que nós possamos estar ascendentes, que nós possamos estar com a fé viva no Senhor, e não no estado, irmãos, aonde muitas das vezes nós temos ouvido aí o Senhor falando, onde meus olhos têm te procurado e não têm te visto. Está falando com quem? Falando com os crentes. Falando com pessoas que... Quer dizer, aonde que os olhos do Senhor não estão? O Senhor só não entra em antros, o Senhor só não entra em onde habita o pecado, o Senhor só não... Quer dizer, muitos já ultrapassaram, né, irmãos? A barreira da mornidão, né? Já está dentro mesmo de uma geladeira. Que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, possa estender as suas mãos. Que nós possamos receber orientação ou estarmos aceptíveis à voz de Deus, sempre. E pedir para que nós viemos a cada dia nos encher, nos preencher da sua graça. Deixarmos muitas das vezes, irmãos, o Espírito sempre ir à frente. Que acredito eu que é algo que está sendo deixado para trás. E por isso, muitas das vezes, o não acontecimento, o não agir, o não trabalhar de Deus, e ainda muitos perguntam, mas eu tenho clamado e Deus, eu tenho... Ele diz aqui no começo dessa palavra, no contexto dessa palavra, que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Esse é o único, irmãos. Como dizia o nosso querido pastor Sebastião da Silva, que Deus o levou para os seus braços. Coração do homem é terra que ninguém anda. Mas só Deus conhece os seus fundamentos e firmamentos.
Que o eterno Deus possa, a cada dia, conceder graça à sua igreja, que possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos, irmãos, estar ainda dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos problemas, sempre lembrando que o Senhor é o autor e consumador da fé do seu povo. E a Ele nós devemos, irmãos, sempre, né, esta obediência. A Ele nós devemos sempre estar buscando em primeiro, não em segundo lugar, colocando sempre o Senhor em primeiro projeto da nossa vida. Porque é Ele que tem norteado, é Ele que tem dirigido a sua igreja e o seu povo. Que o Deus eterno possa falar melhor em cada coração, irmãos. Eu peço até perdão para os irmãos, porque não tenho muita intimidade com câmeras, tá certo? Mas isso no qual nós tratamos, isso no qual nós falamos, isso eu falo com toda firmeza do meu coração, né? Porque é o Senhor que nos resgatou, é com o Senhor que nós queremos estar. Então, que não venha a faltar na minha, na sua vida, irmãos, esse desejo grande de poder ser melhor a cada dia na presença do Senhor. Fazer a cada dia que nós possamos estar oferecendo para Deus o melhor fruto. Que nós possamos estar entregando a Deus aquilo que possa ser do seu agrado. Muitas das vezes, colocando a nós em segunda pessoa, mas procurando fazer o melhor para o nosso próximo. Porque assim nós estaremos cumprindo a palavra de Deus. Assim nós estaremos amando, né, o nosso próximo. Para que a palavra de Deus se cumpra em nós. Amando o nosso próximo, nós estaremos também amando ao Senhor, que nos deu essa gloriosa palavra. Que Deus abençoe. Irmão Daniel, eu agradeço pela oportunidade. Irmão Luiz, pastor Luiz, agradeço pela oportunidade. Todos os irmãos que estão presentes nessa live, agradeço pela paciência e peço para os irmãos que oreis em nosso favor, para que mais vezes nós possamos estar junto com a amada igreja, louvando, bendizendo, glorificando esse nome glorioso. Fiquei muito feliz em ver a face dos irmãos que eu não havia ainda conhecido e também daqueles que nós já participamos juntos, né? Irmãos Aldete? Muitas bênçãos na presença do Senhor. Vamos voltar para Araraquara, viu? Vamos lá, tá? Amém? Louvado seja Deus. Irmão Daniel, que Deus abençoe grandemente a vida do irmão aí. Conte sempre com nossas orações. Irmão Marcelo, pastor Ademir, irmã Maria Barbosa. Também os irmãos lá de irmã Ruth, irmão Rodrigo. Conte com nossas orações, irmãos. Eu também estarei contando com a vossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e fale melhor com cada um dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Pastor Tim, com as bênçãos finais. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí ou não? Amém. Amém. Que Deus possa abençoar cada um, né? Alegria grande de estar participando mais uma vez desse momento glorioso, né? Poder estar desfrutando da graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração, né? Depois as bênçãos finais, para o encerramento. E como sempre a palavra, ela nos ordena, né? De orar uns pelos outros, pelas necessidades, que são muitos, para que o Senhor possa usar as misericórdias para com todos, né? Principalmente em salvar as almas que estão aí perdidas, né? As almas que estão aí perecendo, necessitadas da graça do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos pedir a misericórdia do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor, nos colocamos,
Senhor, ainda que nem todos os pedidos sejam colocados, Senhor Jesus, por falta, Senhor, de tempo, mas conhece a cada um, conhece a cada necessidade, a cada coração, porque Tu és presente em todos os lugares. Preenche os céus e a terra, Senhor, devido à Tua onisciência, à onipotência e onipresença. Cremos em Jesus, na Tua força e na Tua graça, e confiamos, Senhor, no poder da oração. Porque a oração, segundo a Tua palavra, quando feita por um justo, pode muito ter seus efeitos. As necessidades, desde aquelas mais complexas até as mais simples, Senhor. Que Tu possas, Senhor, estender Tuas mãos e dar a libertação e a cura, Senhor Jesus. Dando também a solução aos problemas na área espiritual, na área material, enfim, em tudo, Senhor Jesus, possa ser suprido pelo Teu poder e Tua bondade. Que a Tua visitação seja notória em cada coração, em cada vida, é o que nós agradecemos. Fortalecendo cada vez mais esse canal, Senhor Jesus, um canal de bênção, onde temos nos mantido em contato com os irmãos à distância, ouvindo, Senhor Jesus, e ouvindo também, ó Deus eterno, as Suas palavras, ouvindo, Senhor Jesus, aquilo que Tu tem feito nas Suas regiões, nas Suas bases, e que a Tua graça possa continuar, Senhor. Abençoando a cada um dos ministros, os irmãos que têm se esforçado, porque essa, Senhor Jesus, é a nossa missão, de estar buscando cada dia mais a Tua presença. Muito obrigado pela palavra, Senhor Jesus, a mensagem da noite, que ela possa continuar falando em nosso coração, e realmente, Senhor Jesus, é um momento que vemos que está em acontecimento nos dias atuais. Mas pedimos, Senhor, que a Tua igreja seja sempre ativa, sempre viva e eficaz, porque o Teu poder habita em cada coração, em cada vida, Senhor. No Teu nome nós pedimos as bênçãos. Amém. Amém, Jesus. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a todos, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra, irmão Daniel, novamente. Deus abençoe a todos, a noite de paz, na presença do Senhor Jesus. Pastor Luiz. Sejam todos agraciados e abençoados por Deus. Pastor João, muito obrigado. Pastor Tim, a todos os demais. E vamos orar. Próxima semana estaremos juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.